Porque eu recebi uma notícia de agora há pouco de que o Dorival, assim, notícia quente lá de dentro, que o Dorival cai hoje. Hoje ele deve ser demitido. Agora, a grande questão não é demitir, porque seria uma questão lógica. A grande questão é quem vem para cá. Eu vi que a seleção já está atrás, oficialmente mesmo, do Ancelotti e do Jorge Jesus. E tem um outro lá também. Tem um terceiro nome que eu me esqueci. Falaram do Felipe Luiz, nada a ver. Não. Não, mas falaram dele Não, vamos também. falar de coisa séria. Mas foi sério. Mas isso aí é um lapso. Alguém que tenha um lapso, assim, aquelas ideias malucas. Eu também acho. É um grande nome, mas se não estivéssemos nessa situação. Porque ali é 880. O Felipe Luiz pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Ele vai ser um grande nome. Exatamente. Né? E a seleção não pode errar de novo. É Jorge Jesus, o Ancelotti, e tem um outro lá que tá mal num time da Europa também. Um grande nome que daqui a pouco eu vou me lembrar. E dá para inserir o Abel também nessa. Felipe Melo, por tudo que você está ouvindo aí, o que nós temos de forte hoje como probabilidade para a seleção brasileira? Joel, o grande sonho da CBF, e desde que assumiu, o Edinaldo Rodrigues deixou isso claro, era ter o Ancelotti. O Ancelotti, técnico do Real Madrid, italiano, super vitorioso, é o sonho da CBF. Hoje, o Ancelotti deu entrevista coletiva no Real Madrid, falando sobre o Real Madrid, mas uma repórter brasileira fez uma pergunta em relação à possibilidade dele assumir a CBF, né? Assumir a seleção brasileira. E aí? E ele disse, olha... Seria melhor a CBF. Não ter a CBF, no caso a seleção brasileira. Ele disse, olha, não entraram em contato comigo ainda. Foi a palavra que ele deu, ó, não entraram em contato comigo ainda. Sobre conversas que tive com o Ronaldo Fenômeno, eu não me lembro de ter falado sobre a seleção brasileira e tal. Então ele desconversou. A grande realidade, ele desconversou. Ele disse, olha, eu tenho um contrato com o Real Madrid, eu tô feliz no Real Madrid, estamos na Champions League, Guardiola, lembrei o outro etc. aqui. Bom, esse seria o plano A da seleção brasileira, o Ancelotti. O plano B seria o Jorge Jesus. Ótimo. O Jorge Jesus está no Al Hilal. Ele tem mais títulos do que derrotas no Al Hilal, pra você ter noção, né? Desde que ele saiu do futebol brasileiro, ele não se desligou do Flamengo e do futebol brasileiro. Ele é um cara que acompanha os jogos aqui, que tá sempre de olho nos jogadores brasileiros. E é um cara que eu acho que ele tem pouca rejeição entre os torcedores de outras equipes, não só do Flamengo. Flamengo, acho que todo mundo ama o Jorge Jesus, ou quase todo mundo. Mas ele também... Quem não ama, respeita. No Flamengo a gente vive ainda a síndrome do ex, né? Que a gente brinca na torcida. Até hoje. Por que ele foi embora? Por que ele não volta? Então, ele tem que lamentar mesmo. É um nome de que seria um bom nome para a seleção brasileira e já deixou claro que tem o sonho de treinar uma seleção. Se não for a seleção do país dele, de Portugal, ele já disse uma vez que a seleção brasileira seria um sonho. Ele tem o desejo. Isso é muito bom. Ele já tem 71 anos. Então, o ano que vem na Copa do Mundo vai fazer 72 anos. Chega bem. E chega ali com conhecimento, experiência para treinar a seleção brasileira. Então, pode ser também não vou aposentar ninguém, mas com 72 anos, para depois ter 76, mas talvez última oportunidade de treinar uma grande seleção, né? Antes de se aposentar, não sei se ele pensa nisso ou não, mas é um treinador ali muito vitorioso que gosta do futebol brasileiro. Aí... O nome que você fala, o Guardiola, ele tem contrato com o Manchester City. Essa temporada não tá bem. O Manchester City tá lutando ali por uma vaga na Champions League, mas título já não tem mais chance de conquistar. Foi eliminado da competição, da Champions também. Então, quer dizer, o Guardiola, não vou falar que balança no cargo por tanto que ele já fez no Manchester City, mas, quem sabe, uma proposta para o Guardiola não pode atrair ele, que já disse também que a seleção brasileira seria um sonho. Há um bom tempo ele disse, olha, é uma grande seleção, seria um sonho e tal. Quer dizer, a gente tem muito nome, né, Joel? A seleção brasileira tem uma camisa muito pesada. E o Abel, que você não falou? Você tá poupando o Abel aí? Não, então, o problema do Abel... Porque o Abel, ele se encaixaria bem, porque é um dos grandes treinadores da atualidade, e o momento, parece que é um momento interessante de saída do Palmeiras, porque ele já ganhou tudo, cara. O que ele vai ganhar mais com isso, entendeu? Eu acho que daria uma mexida boa na vida dele. O Abel não vai continuar no Palmeiras, ele disse. Então, assim, o contrato dele termina no final da temporada e ele não vai renovar. Foi o que ele disse, não vai renovar. Só que para assumir a seleção brasileira tem que assumir praticamente agora. Então, assim, se
o Abel fizer um acordo com a CBF, eu acho que a CBF pega. Olha, eu treino o Palmeiras até o Mundial e depois eu posso sair depois do Mundial, que agora é disputado no meio do ano. Ou faz conjunto, igual fez o Fernando Diniz até lá e depois já emenda. Mas eu acho que na lista de prioridades da CBF, o Abel tá ali na terceira ou quarta opção. E repara... É Ancelotti, Jorge Jesus, o Guardiola, eu não sei como está a situação do Guardiola, mas existe ali um interesse, é claro. Quem não quer ter o Guardiola treinando sua seleção? Agora, repara, a gente falou do Ancelotti italiano, o Jorge Jesus português, o Guardiola espanhol, o Abel português, e a gente não falou de nenhum nome brasileiro. Hoje não tem, infelizmente. O mercado está numa entre-safra pesada aqui no Brasil, né? Hoje não tem, infelizmente. E não é momento para brincar, não. Todos os especialistas como você, o Felipe, bancam a mesma coisa, falam a mesma coisa. O momento é de trazer alguém de fora com um posicionamento um pouco mais forte para sair, para falar rasgado para você, dessa malandragem que nós temos no futebol brasileiro, sabe? E malandragem que se inicia na essência mesmo ali, na própria CBF, sem colocar nomes e tal, porque eu não conheço a fundo isso, mas eu sei que é um ambiente bem complicado quanto a isso. Então, se chega um cara de fora com um posicionamento um pouco mais forte, um cara do tamanho de um Guardiola, do tamanho de um Ancelotti, de um Jorge Jesus, de um Abel, que são pessoas de personalidade, ali a gente tem certeza mesmo de que a escalação para começo de conversa, convocação para começo de conversa e, consequentemente, escalação, ela vem ali dentro de um trabalho técnico, exclusivamente técnico, sem poder abrir margem para pensar em alguma coisa escusa, sabe? O que muito provavelmente se ventila hoje e que não me surpreenderia de forma alguma. Vamos seguir aguardando aí. Então hoje deve ter a definição ali no meio da tarde a respeito do final mesmo, do encerramento da história Seleção Brasileira e Dorival Júnior. E vamos torcer para que a gente tenha condição mesmo de contar com alguém competente pra caramba para empurrar essa seleção e fazer essa seleção se aproximar um pouco mais do povo brasileiro. A gente tem mão de obra, viu, Joel? Com certeza. Tem bons jogadores, viu? Também acho. Precisando ali só ajeitar o meio. Eu acho que tem que tirar metade do que tem hoje. Pegar metade, inclusive, desses famosos aí e falar, muito obrigado, continuem jogando nos times de vocês, que vocês são muito bons lá. Agora aqui não. Abraço, Felipe Melo. Valeu, Joel. Sextou na alta. Sextou, meu irmãozinho. É isso aí. Na alta. Hoje sextou muito bem para muita gente. Tem um pessoal feliz demais aqui na redação.